Então, pessoal, estou aqui agora para explicar a segunda atividade referente à segunda aula de projeto de vida, né? Porque é a aula da semana passada e a aula dessa semana. Então, vou explicar novamente essa atividade. Como eu disse anteriormente, essas atividades são todas baseadas nas experiências e nas percepções individuais de cada aluno. Então, uma resposta pode ser totalmente diferente do outro aluno, certo? Se o seu colega respondeu de um jeito, não necessariamente você deve responder da mesma maneira, mas você pode sim discutir as respostas com ele. Então vamos lá. O tema dessa aula aqui é conversando e aprendendo, né? Como eu falei anteriormente, essas aulas são todas referentes às apostilas do ICE. Nós estamos seguindo uma sequência para vocês, certo? Então aqui nós temos uma música. Aqui está em inglês. E a tradução é a única exceção. Aqui também nós temos a letra da música, tanto em inglês como em português, para vocês olharem. E caso vocês desejem, nós temos aqui o link do clipe oficial no YouTube, para vocês assistirem essa música, né? Então aí no final nós temos uma reflexão, que diz assim: avaliar é, para muitos, uma atividade que é realizada apenas no final de um processo. Todavia, ao lermos a letra da música de maior sucesso do grupo americano Paramore, The Only Exception, percebemos que pessoa que conta sua história consegue avaliar-se diferentemente. Ela consegue perceber que refletir significa voltar para si mesmo, atentando o próprio fazer, pensamentos, representações e sentimentos. Então, como vocês estão observando, essa questão de reflexão está presente desde a nossa primeira aula, né? O projeto de vida busca muito isso do ser humano, ele se descobrir o que ele quer, como ele pode conquistar, como ele pode melhorar através da reflexão. A abstração reflexionante leva à compreensão e o sujeito opera sobre os dados percebidos no objeto sentido e transformá-lo a partir das relações que estabelece. Isto é, ela consegue aplicar uma das concepções de avaliação que queremos destacar nesta aula, a de fazê-la constantemente. Ao analisar várias fases de sua vida, o indivíduo consegue observar e refletir sobre sua realidade, se surpreendendo e avaliando os próximos passos a serem dados para a melhoria da sua existência, né? Então, aqui na aula, quais são os objetivos? Nós temos aqui o restinho do texto. Tentaremos, através dela, conscientizar os estudantes sobre a avaliação continuada e formativa. Uma avaliação do outro, de si mesmo e de tudo que está à sua volta, que lhe permitirá construir seu projeto de vida. Num constante diálogo interno e com o outro, visando a uma melhoria qualitativa do seu estado atual. Certo? Tudo que a gente já está estudando desde a primeira aula. Quais são os objetivos dessa atividade que nós faremos a seguir? É perceber a importância da avaliação como subsídio para tomadas de decisão, para uma melhoria. Refletir sobre o processo de avaliação do próprio trabalho. Perceber a importância do exercício do diálogo interno e autoavaliação e aprender a ser otimista. Então, aqui nós temos uma atividade individual. Nós temos um texto de uma situação que aconteceu numa escola da periferia paulistana, com relação a um trabalho em grupo. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto. Recomendo também que leiam mais de uma vez. Após vocês lerem esse texto aqui, nós temos uma discussão aqui. Desculpa. A situação acima mostra uma pessoa em conflito. René comportou-se de uma maneira com seus colegas de classe e está em dúvida sobre o que fazer para reconquistar a confiança dos amigos. Nessa atividade, você é René. Escreva um e-mail para todos os integrantes do seu grupo, fazendo uma autoavaliação do seu comportamento. Então, nesse trabalho em grupo, você é René e você se comportou de alguma forma indevida ou devida com seus amigos. Você vai fazer uma autoavaliação e depois você vai escrever para os seus amigos na tentativa de reconquistar a confiança deles. O que é que você faria? O que é que você diria?
você já pode até ter passado por uma situação semelhante na escola. Então, isso é um processo de autoavaliação, né? E aqui nós temos um pequeno texto para vocês responderem a próxima atividade, certo? Vocês vão fazer aqui a leitura. E nós temos a música de Titãs, Epitáfio, que é bastante conhecida por vocês, creio eu. Então aqui nós temos a letra de uma pessoa do eu lírico, né, que está falando aí, devia ter amado mais, devia ter chorado mais, etc. A partir da leitura dessa canção, vocês vão responder um questionamento que eu botei aí abaixo, certo? Então tá dizendo assim, epitáfio, inscrição tumular. A música do Titãs faz referências às frases que são escritas nas lápides dos túmulos e mausoléus dos cemitérios com o fim de homenagear os mortos sepultados no local. Sua origem remonta à antiguidade, e foram os romanos que justificaram sua necessidade e exportaram tal costume. O enterro passou a narrar os feitos do seu titular, e com o passar dos anos, os epitáfios começaram a ser usados por toda a população, para lembrar qualidades do ente querido que se foi deixando saudade. Hoje, há até aqueles que, em vida, fazem questão que sejam escritas frases que eles mesmos escolheram, pedido nem sempre atendido pela família. Questão número 1. Escute a música e responda que tipo de avaliação a pessoa conta sua história faz. A pessoa que conta sua história faz. Por quê? Dê exemplos que suportam sua opinião. Ou seja, qual é o tipo da avaliação da pessoa que escreveu a música sobre sua própria vida? Por quê? Dê exemplos. Por que essa pessoa demonstra isso? 2. Ensinar as pessoas a serem otimistas, ou seja, ensiná-la a avaliar para mudanças de qualidade, é algo que devemos fomentar no ser humano desde a infância e um hábito que deve ser constantemente exercitado por ele nos auxiliar a superar obstáculos e insistir diante dos desafios. Na música, o indivíduo que reflete sobre sua vida se mostra arrependido de várias coisas, e é bem provável que ele não tenha tido o mesmo tipo de orientação que você está tendo. Em sua fala não há nenhuma tentativa de refletir e tentar provar para si mesmo, através de fatos reais, que sua vida não foi tão ruim quanto parece. Sendo assim, siga na contramão da ideia da música e formule seu epitáfio. Capriche na reflexão e escreva como você gostaria de ser lembrado, visto, ou mesmo deixe um recado, né? Então, tá pedindo para vocês escreverem o próprio epitáfio de vocês. Como você gostaria de ser lembrado, visto, ou até mesmo deixar um recado para as pessoas, certo? Então, espero que vocês tenham entendido a atividade. Qualquer coisa, vocês escrevam